Olá! Seja bem-vindo ao terceiro episódio do nosso estudo sobre a prática da oração, onde falaremos sobre o impulso na oração. O que acontece no jardim não deve ficar restrito ao jardim. Praticamos a oração para viver uma vida de oração. Não podemos compartimentar a oração. Ela deve ser algo que fazemos onde quer que estejamos. O relacionamento que cultivamos em nosso jardim deve se estender à nossa vida cotidiana e fazer parte dos nossos hábitos de sempre. A tecnologia de reconhecimento de voz existe há algum tempo e acredito firmemente que, à medida que praticamos a oração regularmente, desenvolvemos nossa própria tecnologia de reconhecimento de voz, nos permitindo identificar a voz de Deus no dia a dia. Ao cultivar uma vida de oração, ela rapidamente se transforma em uma vida receptiva. Gosto da palavra aramaica para se referir à oração, slotá. Literalmente, significa armar uma armadilha. Jesus deve ter usado essa palavra em seu discurso cotidiano sobre a oração. Seu significado completo é preparar sua mente como uma armadilha e esperar pacientemente para capturar os pensamentos de Deus. Ou seja, capturar a orientação interior e os impulsos, o estado de atenção, ou simplesmente o momento em que estamos perfeitamente sintonizados com a voz de Deus. Também gosto da ideia de que, enquanto oramos, estamos sintonizados, como funcionavam os antigos rádios. Desenvolver um hábito regular de oração, um ritmo de tempo diário dedicado a Deus, nos permite sintonizar e ouvir sua voz. Quando estamos sintonizados em nossa prática de oração, colocamos nossa vida em posição para ser tocada por Deus. Quando Heisley tinha 11 anos, sua mãe faleceu de câncer. Foi um momento impactante, triste, traumático e difícil para toda a família. E ele conta que as pessoas foram incrivelmente gentis com eles. O pai ficou sozinho com 4 filhos. Então muitas pessoas os convidavam para jantar em suas casas, mas os filhos eram adolescentes e causavam tumulto na mesa. Roubavam comida uns dos outros, comiam rápido demais e faziam uma bagunça desconfortável. Quando isso acontecia, o pai tossia um pouco, algo como Era uma tosse leve e discreta, mas os filhos sabiam exatamente o que significava. Comportem-se. Era a tosse que lhes dizia para tirar a cabeça do prato e não comer de boca aberta. Era a interrupção sutil do pai que educadamente controlava 4 adolescentes barulhentos à mesa. O interessante dessa história é que Brian diz que seus irmãos e ele estavam perfeitamente sintonizados com a voz do pai deles. Eles conheciam seus sinais sutis, estavam familiarizados com o tom da sua voz e entendiam sua forma de se comunicar, até mesmo através de seus discretos Os anfitriões pensavam que talvez o pai estivesse com um pigarro na garganta, mas como os filhos conheciam tão bem sua voz, sabiam o que essas leves tosses significavam. À medida que passamos tempo praticando a oração, começamos a reconhecer a voz do Pai e a perceber as entonações que Ele usa conosco. Há uma história interessante em Atos 3, do 3 ao 8, que diz o seguinte: quando o paralítico viu Pedro e João, que estavam prestes a entrar no templo, pediu-lhes uma esmola. Eles o olharam fixamente e Pedro lhe disse: olhe para nós. O homem prestou atenção, esperando receber algo. Mas Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Dizendo isso, Pedro o tomou pela mão direita e o levantou.
e imediatamente seus pés e tornozelos ficaram firmes. O paralítico deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Era comum as pessoas levarem dinheiro consigo quando iam ao templo. Levavam para doar ao tesouro do templo ou às vezes aos pobres em um ato de generosidade. No entanto, neste relato, Pedro afirma que não possuía prata nem ouro. Tanto ele quanto João não tinham nenhum valor monetário para oferecer ao homem diante deles. Tampouco tinham algo para doar ao tesouro do templo. No entanto, o que deram foi algo muito mais importante, algo de um valor diferente, e puderam entregar isso porque ouviram as instruções da voz de Deus. Pareceu que Pedro e João simplesmente passaram pelo homem, mas então algo os impulsionou e eles entraram em sintonia. Foi como um discreto, um leve, com licença, um suave e gentil empurrão do Espírito Santo, que os motivou a interagir com aquele homem de uma maneira que provavelmente nenhum deles esperava. Acredito que isso tenha sido resultado do tempo que Pedro e João passaram com Jesus. O Espírito Santo havia acabado de descer no Pentecostes e eles conheciam a voz de Deus, inclusive seus sussurros discretos. Eles permitiram que ele os tocasse para que pudessem ajudar alguém que precisava de algo que o dinheiro não podia fornecer. Foi um momento espontâneo no meio da rotina usual de Pedro e João. Eles estavam indo para o lugar de oração, algo que faziam 3 vezes por dia, todos os dias. Era um ritual familiar de ir ao seu jardim e se apresentar diante do Senhor. No entanto, ao estarem sintonizados com a voz de Deus, eles permitiram que ele os tocasse e mostrasse sua vontade. Até que ponto estamos dispostos a ser tocados? Embora seja importante cultivar uma prática regular de oração, fico preocupado que nos concentremos mais em manter o hábito do que na própria conexão com Deus. De forma que nunca respondemos ao seu toque espontâneo, que nunca permitimos ser interrompidos por Deus. Ao longo da Bíblia, vemos muitos incidentes de pessoas que permitiram ser interrompidas. Basta ler um pouco das Escrituras para descobrir que Deus usou pessoas receptivas, atentas aos seus chamados sutis, às suas interrupções espontâneas. Graças a terem ouvido esses sinais, muitas vidas mudaram, a tirania foi derrotada, os cativos foram libertos e o reino de Deus irrompeu no mundo. A vida de Noé foi interrompida quando Deus o instruiu a construir uma arca, mesmo quando não havia chuva. José foi interrompido por um sonho que o levou a salvar toda a sua família. Moisés permitiu que Deus o interrompesse por meio de uma sarça ardente e, ao fazê-lo, liderou o povo de Deus para a liberdade. Até mesmo Davi deixou espaço para interrupção nos pequenos momentos de seu dia a dia. Ele estava a caminho de levar suprimento para seus irmãos que se preparavam para o campo de batalha, quando Deus interrompeu Davi e ele respondeu ao chamado. Ele acabou matando Golias, o famoso gigante filisteu. Ao observar todas essas histórias, parece que Deus realmente gosta de interromper nosso plano para realizar algo grandioso. Vamos dar uma olhada em Tiago 1,19, onde somos encorajados a ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Eu amo a primeira parte, prontos para ouvir. Grande parte da prática da oração envolve escutar e sintonizar com a voz de Deus. Trata-se de dar espaço aos toques de Deus para não perder as oportunidades espontâneas de ajudar e abençoar os outros. Devemos abordar a oração seguindo o conselho de 1 Samuel 3,10, que diz:
Fala, porque o teu servo ouve. A prática da escuta é um desafio. Requer um esforço consciente de nossa parte. No entanto, o resultado é sempre gratificante. Frequentemente, ouvir a voz de Deus vem na forma de um pensamento. Você pode estar lendo um trecho das Escrituras e alguém pode vir à sua mente enquanto o faz. Então, você pode se aproximar dessa pessoa e compartilhar esses versículos com ela. Ou talvez, enquanto você ora, sinta-se impulsionado a interceder por alguém que o conhece. Você pode enviar uma mensagem de encorajamento, deixando essa pessoa saber que está orando por ela. Ou talvez, alguém com quem você trabalha compartilhe algo com o qual está lutando e você simplesmente se ofereça para orar por ele ou ela naquele momento. Se você fizer isso com frequência, pode até mesmo ser levado a orar por desconhecidos. O mais importante é que aprendamos não apenas a abrir nossos ouvidos para a voz de Deus, mas também a preparar nosso coração para as oportunidades inesperadas que o Senhor nos proporcionará. Quando permitimos ser interrompidos por nosso Pai Celestial, convidamos a Ele para realizar coisas incríveis nas pessoas e lugares ao nosso redor. Agora mesmo, quero interrompê-lo enquanto você ouve este estudo. Gostaria de pedir que você dedique 1 minuto para fazer uma pausa e acalmar seus pensamentos. Agora, peço que você abra seu coração ao toque de Deus. Peça ao Senhor para lhe dar um nome ou pense em alguém que conheça. Em seguida, encontre um versículo bíblico encorajador e compartilhe-o hoje com essa pessoa. Se você quiser ir um passo além, por que não perguntar se pode orar por ela? Deixe que o Senhor o guie no que dizer, para que sua oração seja oportuna e precisa, de uma maneira que apenas Deus pode tornar possível. Vamos ser capazes de ser interrompidos para que Deus possa agir em nós e através de nós hoje, para a sua glória. Vamos orar juntos? Amado Deus, hoje simplesmente dizemos a Ti: fale porque Teus servos estão ouvindo. Ajuda-nos a estarmos abertos à Tua interrupção e orientação hoje. E guia-nos de tal maneira que possamos ser uma bênção para os outros. Em nome de Jesus. Amém. Uma das chaves para construir uma vida de oração forte e saudável é aprender a perseverar durante as inevitáveis fases difíceis da vida, quando praticar a oração se torna bastante desafiador. Junte-se a nós em nosso próximo episódio, onde iremos aprofundar sobre a magnífica arte da perseverança. Vamos explorar as recompensas que vêm da perseverança na oração durante as temporadas difíceis e descobrir como continuar avançando quando parece que nada está funcionando.